Olá, meu nome é Milene, sou autora do trabalho Conceição Evaristo e Carlaiô, o encontro de diferentes olhares das linguagens visual e verbal. Sou bolsista PUIC voluntária e orientada pelo professor Dr. Rafael Guimarães. A literatura e a pintura, elas se apresentam no mundo de diferentes maneiras. Então, são duas formas de expressão, uma que é guiada pela palavra, a outra pela imagem. Apesar de serem distintas, essas linguagens elas possuem aspectos que podem ser relacionados. Neste trabalho, este encontro irá ocorrer por meio da simbologia do olhar, dos contos de Conceição Evaristo, os contos Olhos da Água e do Zuquerência, e por meio de pinturas de Carle. Ambas artistas são brasileiras e têm como característica comum terem crescido em periferias brasileiras também. Então, os objetivos desse trabalho são estabelecer diálogos referentes à interface da literatura com a pintura, com as artes plásticas, e analisar a categoria do olhar das personagens e das figuras envolvidas nas obras. A metodologia, então, foi por meio de pesquisa bibliográfica. Então, teve-se o estudo da perspectiva da linguagem, o conceito de imagem e também os elementos que compõem essas imagens por meio dos estudos de Jacques Amond e Donis Adonis. A categoria do olhar e da questão das lágrimas também teve suas considerações por meio dos estudos de Ponty e Bachelard. Outro passo dessa metodologia foi, então, aproximar as obras, a narrativa e as obras visuais, e verificar e analisar as semelhanças e diferenças entre elas. Aqui, então, eu trouxe as três obras que foram analisadas. Essas três pinturas, elas não possuem titulação, mas elas possuem aspectos semelhantes, característicos da artista, que são os traços fortes e marcantes e as cores vibrantes, que passam vários sentimentos ao espectador. Já trazendo, então, uma citação de Donges, a complexidade, a instabilidade e irregularidade, esse desequilíbrio entre os elementos das obras, eles aumentam a tensão visual e, por conta disso, chamam a atenção do olhar, chamam a atenção do espectador. A gente pode ver que a Carly faz isso com bastante habilidade. Os elementos que ela traz, compõe em suas obras não são equilibrados, não estão em equilíbrio constante, então, chama a atenção do espectador. Já, e também fazendo uma relação com o conto Olhos da Água, a gente tem a primeira obra, na tela, que possui, que está carregada de o olhar, tem um olhar carregado, tem lágrimas, tem chuva, então possui vários elementos que podem ser relacionados com o conto. Bachelard traz também essa relação dos olhos, das lágrimas, da água das lágrimas com a água da chuva, quando ele fala, é na verdade uma influência de infelicidade que cai do céu sobre as águas. Aqui uma passagem de Evaristo, também fazendo essa relação. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então, é um diálogo bem forte, bem marcante entre essas duas obras. Aqui, então, os resultados e conclusões. As obras analisadas, elas sim possuem elementos que se relacionam, e que comunicam os mesmos fatos, como a melancolia e o sofrimento das personagens. E, apesar de serem diferentes, de serem narrativas que contam, ah, serem narrativas apresentadas por diferentes formas de expressão, elas narram a mesma realidade. Além disso, a educação sobre a linguagem visual tem sim uma relevância muito grande, pois compreendendo os elementos que compõem as imagens, a gente consegue compreender melhor a função comunicativa da imagem e interpretar de forma mais profunda aquela imagem. Assim, além de auxiliar na construção da identidade e na denúncia de determinadas realidades, é possível ter uma interpretação melhor desse mundo. Aqui, então, algumas referências utilizadas durante a pesquisa. Muito obrigada, até mais!